Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas Aquiloto. Meu nome é Paulo. Eu vou dar sequência aqui à parte 4, que referente à análise, né, sobre as posições, sobre situações, números pares, números ímpares, somatória, números repetidos, né? E dessa sequência nós vamos falar sobre o Fibonacci, né, sobre as dezenas de Fibonacci, né? É importante, no caso aí da Loto Fácil, pelo menos que a maioria, né, que trabalham com essas questões aí, análise, estudam, né, a questão das dezenas de Fibonacci, aplicam isso em suas apostas e suas dicas, né. Então nós vamos estar falando sobre a questão das possibilidades de saída desses tipos de dezenas, tá bom? Então vamos lá aqui. No caso da Fibonacci, nós temos atualmente uma média de 4 dezenas, tá bom? Então, as dezenas de Fibonacci são 7 dezenas, são as dezenas 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21, tá bom? São as dezenas de Fibonacci que entram, que se enquadram nas 25 dezenas da Loto Fácil, e ela traz uma média de 4 dezenas das 7 possíveis, tá bom? Por exemplo, o concurso 1830, ele gerou com 4 dezenas, ok? Vamos entender então por que sai isso, como que sai isso, qual é a melhor forma, de repente, de aplicar as dezenas de Fibonacci nas suas apostas, tá bom? Então vamos lá, vou pegar aqui a parte do relatório, vou entrar aqui na parte da Loto Fácil e vou procurar aqui a questão do Fibonacci. Pronto, aqui nós temos todas as apostas, os concursos realizados da Loto Fácil. Aqui são as quantidades de dezenas de Fibonacci que saíram até o momento. E aqui são as dezenas relacionadas a cada concurso realizado pela Caixa, tá bom? Concurso da Loto Fácil. No caso, nós temos aqui a parte gráfica dessa quantidade de todos esses concursos, onde nós temos a possibilidade de 0 dezenas, né, até 7 dezenas. Tá, ok? Existe a possibilidade de não sair nenhuma dezena de Fibonacci, tá, ok? No caso aqui, nós temos a maior quantidade com esse campo amarelo, que são 4 dezenas, que são as maiores ocorrências, lá conforme eu comentei com vocês, lá até mesmo relacionado à parte da média. E depois nós temos aí as dezenas com 5 dezenas, o campo com 5 dezenas, 495 ocorrências, e 368 ocorrências para 3. Então fica aqui, entre as maiores concentrações da quantidade de dezenas de Fibonacci, entre 3 a 5 delas, sabendo que 4 até o momento é o que mais saiu, certo? Aqui embaixo nós temos os 30 últimos concursos da Loto Fácil realizados, tá bom? E aqui é o gráfico das quantidades que saíram, né? Nós temos aí no caso a média com 4 dezenas, são as maiores ocorrências, tá bom? Agora vamos entender lá, aqui nós vimos a parte de ocorrências, tá, ok? De tudo que já aconteceu, tá, ok? E aqui no caso nós vamos ver as quantidades possíveis em um ambiente, em uma situação de realizações de concursos da Loto Fácil, sem repetição de concursos, tá bom? Ou seja, aquelas 3.268.760 combinações da Loto Fácil, né? Aquela probabilidade de 1 para essa quantidade toda. E dentro dessas quantidades todas, nós temos a quantidade de ocorrências, possibilidades de ocorrências. Então, nós vemos também que, pela quantidade, nós teremos aí 1.113.840 combinações, todas elas com 4 dezenas de Fibonacci. Ok? Isso corresponde a 34,08%. Tá bom? Depois nós temos aí a quantidade de 5 dezenas e depois a quantidade de 6. Conforme nós vemos lá na parte gráfica de ocorrência, são as quantidades que mais ocorreram até o momento. E são as quantidades que mais ocorrerão no momento, partindo da situação de que não havendo repetições, né, de concursos, tá bom? Então, dessa situação, a parte gráfica ela fica entre a quantidade menor e maior, aquela curva que eu falo para vocês. Então, dentro dessa curva ficaria 3, 4, 5, tá ok? Pelas maiores quantidades, aí dá quase
2 milhões, né, dá mais de 2 milhões de combinações entre só esses dois pontos aqui, tá bom? E depois aí com 6 dezenas seria a quarta quantidade maior, ok? Então, pela parte gráfica, nós temos aí essa curva aqui. Então, quando eu apresento lá para vocês também, eu até aviso a vocês lá, olha, está dentro da curva ou não está dentro da curva. Então, isso daí também dá para você fazer em outros canais também que falam sobre essa situação. Aqui no momento eu só estou mostrando para vocês por que está saindo isso, tá bom? Esse é o ponto, ou um dos objetivos de eu estar fazendo essas apresentações por partes, tá bom? E o que eu sugiro, o que é importante fazer? Eu vou fazer uma grande quantidade de apostas. Então, o ideal é que façamos essas apostas, que elas se enquadrem aqui nessa curva. É lógico, analisando, por exemplo, conforme eu falei para vocês, o concurso 1830, por exemplo, ele já saiu essa quantidade. Então, dentro de uma possibilidade gráfica, a gente precisa verificar se há possibilidade de repetições. Por exemplo, aqui do período do concurso 1808 ao 1810, nós tivemos aqui os 3 concursos com 4 dezenas, tá bom? Então, existe a possibilidade de repetições, mas é importante também saber o próximo passo. Ocorre mais quando sai 4, se para menos ou para mais, entendeu? Então, nós temos que analisar também essa possibilidade aqui, ok? Então, vemos que acontece mais para mais do que para menos, por esses 30 concursos aqui analisados, tá bom? Então, eu vou pegar aqui agora um arquivo aqui, qualquer que eu tenha gerado, tá bom? Um arquivo em TXT. O computador hoje está bem devagar, né? Vou pegar aqui do Cologa. Eu vou pegar aqui, ó, uma que eu fiz aqui para o concurso 1830, ok? Tem aí 108 combinações, eu não joguei, tá, pessoal? Isso aqui é só estudo, tá? E vou clicar agora aqui em avaliar. Eu quero saber a quantidade, as situações de Fibonacci que aconteceram em relação a essas 108 apostas, tá? Geradas, processadas, tudo mais, tá bom? Então, no caso aqui eu tenho as minhas apostas, as 108 apostas, e agora eu fiz o relatório de análise, né? Em relação ao Fibonacci, tá bom? Então, tem 5 dezenas, 4 dezenas, e aqui eu tenho uma parte total, ok? Então, das 108 apostas, eu tenho 10 apostas com 2 dezenas, 40 com 3 dezenas, 44 com 4 dezenas e 14 apostas com 5 dezenas, tá bom? Aqui no caso eu tenho as dezenas, que correspondem também ao Fibonacci, e aqui eu tenho a quantidade de ocorrências, ou seja, todos esses concursos aqui, quais os concursos quantos concursos gerou com essas dezenas apenas, tá bom? De Fibonacci, ok, pessoal? Então, no caso, 28 concursos, a última vez que aconteceu foi lá em maio de 2019, ok? E por aí vai. E aqui ao lado eu tenho aqui as quantidades e a participação dela, gráfica, né? Por exemplo, com 2 dezenas corresponde a 9%, com 3 dezenas 37%, e 4 dezenas 40%, e com 5 dezenas 12%. Então, já analisando por aqui, eu sei que a quantidade com 4, ela tem uma ocorrência maior, ok? Então, lá de 1 milhão lá, que corresponde a 30%, eu tenho 40%. Então, minha parte gráfica ela ficará um pouco acima, ok? Porém, a segunda maior quantidade, ela é com 5. E eu estou com 12% apenas, tá bom? Então, graficamente, para mim, não seria vantajoso eu pegar essa 108 apostas e jogar ela procurando atingir a quantidade de 15 pontos, ok? Então, dessa situação, ela ficaria, pela análise de Fibonacci, ficaria complicado, porque se caso saísse 5, eu tenho uma quantidade bem menor dentro de uma possibilidade maior que 3, ok? Então, dentro dessa análise aqui, eu fazendo o comparativo, eu já percebo que o gráfico, a minha gráfica, a curva aqui, ela fica fora, tá bom? Eu tenho uma quantidade maior de Fibonacci das 108 apostas, corresponde a uma participação maior com 3 dezenas do que com 5, ok? Se você partir novamente por essa análise, eu teria uma possibilidade melhor
pegando uma quantidade maior com dezenas, com 5 dezenas de Fibonacci, ok? Tentando fazer essa mesma curva, ok? Talvez até a curva com 4 dezenas um pouquinho menor, mas pode até ser 40% ou um pouquinho menor, mas, porque já ocorreu, por exemplo, o concurso 1830, tá bom? Mas essa curva aqui com 3 dezenas, ela ficaria desproporcional à curva com 5 dezenas, tá bom? Eu teria que tentar fazer mais ou menos essa curva. Então, provavelmente, nas minhas apostas, ela não se enquadraria numa possibilidade, numa probabilidade maior de acerto, ok? Bom, pessoal, então é isso que eu vou passar para vocês em relação, vou passar para vocês em relação à parte do Fibonacci, ok? Então, é importante, além de sabermos aí o que mais ocorre em relação a essas dezenas, para quem estuda a questão de Fibonacci, para quem quer se aprofundar mais nessa questão das dezenas de Fibonacci, e também como a gente pode trabalhar essa quantidade, entendeu? Então, o que é o ideal? O que eu procuro como ideal? Pegar essa participação, ver quantas apostas eu quero praticar. Então, por exemplo, eu vou fazer com 100 apostas, ou 50 apostas, entendeu? Das 50 apostas, o ideal é que eu coloque pelo menos aí 30%, 35% com 4 dezenas, ok? De Fibonacci. 28%, mais ou menos 28%, sobre a quantidade que vocês pretendem fazer de apostas, com 5 dezenas de Fibonacci, ok? Nenhuma dezena de Fibonacci, pelo que me parece aqui, nunca aconteceu, sendo possível, ok? Mesmo sendo possível, parece que nunca aconteceu. A possibilidade é de 0,01 alguma coisa, então 0,02 arredondado aqui. Apenas 816 combinações são possíveis com com nenhuma dezena de Fibonacci. Então, a possibilidade de vocês de repente fazerem uma aposta não colocando nenhuma dezena de Fibonacci, de vocês fazerem 15 pontos, entendendo com apostas simples, com 15 dezenas, dificilmente vocês conseguirão fazer aí 15 pontos, tá? Porque a probabilidade ela é muito pequena, tá bom? Então seria melhor praticar talvez aí essa proporção aqui de participações em cima da quantidade de apostas que vocês têm, tá bom? Óbvio, nós estamos analisando apenas a questão de Fibonacci, ok? Então tem outras análises como soma, como pares, ímpares, dezenas repetidas e as mais adiantes que eu vou mostrar para vocês, tá ok? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e boa sorte nos seus jogos.